E aí, moçada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeito de Mato. Estou aqui hoje para gravar para vocês, comentar com vocês, informar vocês o que aconteceu com o governador. Eu estou aqui na cozinha, tô num jeito meio ruim para gravar aqui, porque eu não tenho meu tripé. Então tá ruim, tem barulho de fundo, hoje não tá tão bom para gravar, porque o bumerangue tá relinchando que nem um doido. Porque o Appaloosa que fica junto com ele no pasto tá sendo usado, e aí ele tá sozinho, relinchando, e tem falas no fundo, barulho, enfim, vai ser assim o vídeo mesmo, né? Enfim, a gente vive no mato, né? Então vai ter barulho mesmo. Hoje eu vim comentar com vocês, falar pra vocês sobre o que aconteceu com o governador, qual foi a causa da morte dele e como que foi tudo isso, prevenir vocês também com os animais de vocês, foi uma coisa bem séria. Eu vou tentar posicionar melhor a câmera para começar o assunto com vocês. Bom, moçada, o que aconteceu com o governador foi o seguinte. O governador foi infectado pela doença mieloencefalite protozoária equina, conhecida como EPM e mais popularmente conhecida como bambeira, a bambeira equina. Moçada, o governador adoeceu e morreu com a doença do gambá, que é a bambeira equina. E eu vou falar um pouco sobre a doença para vocês, como são os sintomas e como aconteceu, como a gente descobriu, como que foi tudo até o fim, até ele morrer. Então eu vou explicar para vocês. Eu quero ressaltar aqui para vocês que eu vou esquecer muitos pontos, porque é um assunto muito extenso. Eu li muito, peguei muito sobre o assunto, mas eu tenho certeza que eu vou deixar muito assunto por fora, porque a gente acaba esquecendo, né? Porque é um assunto novo. Eu li todo o documentário, tudo, mas eu vou acabar esquecendo alguma coisa. E eu quero ressaltar que eu vou deixar no link aqui da descrição deste vídeo todo o documento para vocês lerem tudo sobre a EPM, a bambeira equina, a mieloencefalite protozoária equina. Então eu vou deixar tudo para vocês lerem, porque alguns detalhes que escaparem aqui, em que eu estiver falando, depois vocês leem lá também, porque é muito importante, tá? Não dá para perder, então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Bom, tudo aconteceu quando a gente conheceu o governador. Antes da gente comprar ele já tinha os sintomas da EPM. Ele sentia a coluna, então quando arriava ele já queria deitar, porque ele já sentia a coluna, porque afeta a coluna também, tudo, né? Ele já sentia a coluna, ele tropeçava muito, ele ficava com as pernas moles também, que você percebia. A deglutição dele já estava afetada, ele demorava muito para comer, até que eu falei no canal, acho que algumas vezes, o governador demora muito a comer. Então, ele já apresentava os sintomas. Depois que a gente comprou, ele foi apresentando cada vez mais. Então, tudo aconteceu já de início. Ele já tinha os sintomas com um ex-dono dele. Só que a gente não sabia. A gente pensava que a demora para comer era normal por ele ter idade. E que o tentar deitar, que ele tentava deitar, era uma barda. A gente pensava que era mania, barda. E por tropeçar, a gente pensava que era por tropeçar mesmo de preguiça, mas não era. Todos já eram os sintomas da EPM. E aí, o que acontece? A EPM, a bambeira equina, ela afeta todo o sistema neurológico e vem os sintomas. E uma coisa muito importante e interessante para eu ressaltar com vocês. A doença, ela pode apresentar os sintomas depois de um grande estresse do animal. Ou seja, o animal pode já estar parasitado, mas o cavalo às vezes só começa a mostrar os sintomas depois de uma grande situação de estresse. Então pode ter algumas pessoas aí que falem, o meu cavalo só apresentou isso depois da situação de estresse, sei lá, um transporte ou coisa do tipo. Então no caso do governador com o ex-dono dele, ele era emprestado para muitas pessoas. Ele vivia sendo emprestado, sabe? As pessoas não eram de tratar o animal com tanto carinho. Então, ele pode ter passado essa situação grande de estresse lá, por isso que ele já estava com os sintomas lá com o ex-dono, e com a gente ele já veio aí com os sintomas. Quando a gente comprou, ele já não estava mais assintomático, ele tinha os sintomas mesmo. E depois que a gente
pegou ele foi piorando. Ele queria deitar, deitar, deitar. Quando arriava, ele tropeçava muito, até que teve um dia em que ele caiu com o André montado em cima. O cavalo se ralou um pouquinho, com o André não aconteceu nada, mas ele já tinha muitos sintomas, né? E o governador ali, desde o início, ele já demonstrava ataxia, a fraqueza muscular, a dificuldade para deglutição. Então esses são os maiores sintomas mais fáceis de identificar da EPM, da bombeira equina. Tem muitas outras coisas, como eu falei, eu vou deixar tudo certinho na descrição para vocês lerem com muita atenção. E quando a veterinária veio, eu chamei ela veio de outra cidade, que é uma amiga minha, e ela falou, olha, ele está com a mieloencefalite e no estágio que ele está, pode ser que o tratamento não tenha eficácia 100%. Até porque, um detalhe também ressaltado para vocês, tá? Confirmado. Às vezes, o animal, ele melhora ali. Por exemplo, se ele estiver num estágio em que o governador não estava, né? Que estivesse um pouquinho mais abaixo que o governador, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Que não esteja tão grave quanto o governador estava, dá para salvar o cavalo sim, mas ele sempre será portador, tá? Ele sempre será o portador da mieloencefalite, entendeu? É uma coisa que eu preciso que vocês leiam, assistam também outros vídeos de veterinários explicando melhor do que eu estou explicando. Eu estou explicando às vezes meio perdido com as minhas palavras, mas eu estou passando a informação real e vocês podem pesquisar. Então, no caso do governador, quando a veterinária veio, ele já estava passando para o estágio de crônico. E ela me falou, Érica, dá pra gente fazer o tratamento, a gente ia fazer com o Iprozil, que é de 30 a 60 dias, ia ficar mais de R$2.000 o tratamento. Ela falou, olha, talvez não seja 100% eficaz pelo estágio da doença em que ele está. E aí, não teve jeito. O estágio já estava avançado, não ia, com certeza, ter a cura, né? A melhora. Até porque ela falou, olha, além dele já ter essa idade, ele já apresenta muito, o quadro já está avançado, e aí continue fazendo o que você está fazendo, não monta mais, deixa ele aí, e quando acontecer pior, vai ter que ser eutanasiado. E aí foi o que aconteceu. Passaram aí, acho que 4 meses depois que a veterinária veio, fez tudo certinho e confirmou que era bombeira equina, foi que ele piorou, que ele foi piorando, até que no último dia que a gente viu ele de pé, era no domingo, nós fomos cortar na pie, capim para eles, pro governador e pro bumerangue, a gente colocou o capim e o André me chamou e falou, olha, o governador tá andando estranho, ele está com a perna dura, muito dura, ele tava erguendo a perna e tava dura assim. E aí o André falou, nossa, eu acho que ele começou a piorar. Ele começou a piorar e será que vai aguentar? Aí não mandei mensagem para o veterinário, não falei nada. Era no domingo e de segunda a quarta eu precisava resolver umas coisas. Eu não estive em casa, fui para casa da minha família e tal e resolvi umas coisas. Na terça-feira eu recebi uma ligação. Uma vizinha me ligou e falou, olha, seu cavalo caiu e eu acho que ele não vai levantar. Aí na quarta-feira eu resolvi as coisas correndo, vim embora pra casa e ele estava caído. Aí a perna dele tinha atrofiado mesmo, não tinha mais jeito. E ali eu vi que teria que ser feita a eutanásia. Ele não ia conseguir levantar mais. Ali a doença já tinha acabado com ele porque a perna atrofiou, não tinha como mais. Até que antes da veterinária chegar a fazer a eutanásia, que foi realizada a eutanásia, ele estava com a perna bem dura e eu gravei um trechinho de uns 10 segundos para mostrar para vocês aqui no canal, para vocês verem como é que fica, né? Então eu vou deixar o videozinho para vocês verem aí como é que foi, como é que atrofiou a perna, não tinha jeito de levantar. Então a gente chamou a veterinária, ela veio, foi realizada a eutanásia, foi tranquilo. Eu não gravei para vocês aquele momento porque é uma cena triste, é uma cena que derruba. Outra coisa, a doença, ela traz muito emagrecimento ao animal. O governador, ele, coitado, ele estava muito magro, ele estava irreconhecível, de um cavalo que era incrível, lindo, né? Ele foi só piorando, então ele emagreceu e aquela cena
dele morrendo lentamente, né, pela eutanásia, eu não quis trazer para o canal, mas quando eu vi aquela perna dele atrofiada, eu sabia que não ia ter chance, eu chamei, foi feita a eutanásia, tudo certinho, e ele descansou. Mas é uma doença horrível, paralisa tudo, afeta tudo ali, sintomas neurológicos, não tem jeito, e assim perdemos o governador. E eu vou falar agora para vocês sobre a prevenção. Como é que vocês vão prevenir para isso não acontecer com o animal de vocês, porque é devastador. Outra coisa importante que eu tenho que ressaltar para vocês é referente a que muitas pessoas preocuparam quando perguntaram para mim, quando eu respondi o que o governador tinha. Se é transmitido. Moçada, não é, tá bom? É intransmissível, não passa para outros animais. Então, se você estiver com algum animal com suspeitas da EPM, da bombeira equina, não precisa isolá-lo de outros animais, porque é intransmissível, tá bom? Não passa para outros animais. Bom, a melhor prevenção para vocês dessa doença horrível é o seguinte, né? Como diz aí o nome, é a doença do gambá. Então, ela é transmitida pelos gambás. Eu não vou falar nome específico para vocês. Eu pesquisei tudo, os nomes específicos, mas eu não vou falar nome específico para não ficar embolado para ninguém. Lá no link que eu vou deixar para vocês, vão ter os nomes específicos, vocês leem lá. Mas o gambá é o transmissor dessa doença. E o que acontece? Ao contato com as fezes do gambá, o cavalo fica parasitado. Pode acontecer dele só começar a demonstrar os sintomas depois de uma grande situação de estresse, como eu mencionei para vocês há pouco. Então, a melhor forma de prevenção é vocês evitarem o gambá, deixar o trato do cavalo muito bem armazenado. Se o seu cavalo não tiver água livre e for em coxo, lavar os coxos sempre, evitar os gambás, porque é o contato da fezes que faz o animal ali, infelizmente, pegar essa doença horrível e chega à morte. É muito horrível, é muito triste. O tratamento é um valor alto, tem como prevenir também, mas eu não vou falar sobre medicamento com vocês, mas só a prevenção e medicamento já é caríssima. Vocês podem consultar veterinário, vocês podem pesquisar também, mas a melhor prevenção se você tem um sítio grande, é bom vocês ter cachorro para ter o controle dos gambás. Sempre deixe o alimento, o feno, a ração muito bem armazenada, onde animais não tenham contato, onde o gambá não tenha o contato. As baias sempre mantenham limpas, sempre vacinação do cavalo, deixem em dia. A vacinação é extremamente importante para os cavalos. Evitem ao máximo o estresse para o animal de vocês. Essa é a melhor prevenção. Evitem o gambá, deixem o coxo limpo, sempre coxo d'água, coxo de ração. Armazenem muito bem o feno, a ração. Não deixe assim coberto só com uma coisa assim. Tem pessoas que cobrem assim com plástico, mas o gambá pode passar por ali, fazer a fezes ali por cima, o cavalo comer, pronto, já está parasitado. Então evitem ao máximo deixar o ar livre, limpem os coxos, limpem o coxo de comida, o coxo de água. Evitem ao máximo, se você puder ter cachorro para controlar certos gambás ali, para não chegarem até os cavalos, ok, é muito bom. Então, previnam muito os animais de vocês, que a melhor forma de prevenção é essa. Então, vale ressaltar mais uma vez aqui que o governador foi confirmado. Ele não estava doente com a gente, ele já veio doente, ele já estava parasitado e ele já demonstrava os sintomas antes. E com a gente, ele foi demonstrando cada vez mais. Então, previnam o cavalo de vocês, sempre vacinem, controle certinho, armazene muito bem a ração, o feno, tudo, tá? Deixe muito bem guardado, sempre lavem os coxos de água, se possível, deixe o cavalo em água livre, em água limpa, né? E é isso, previnam, porque foi muito triste o que aconteceu com o governador. Ele passou muito perrengue, né? Porque imagina, o cavalo ele quer ter uma liberdade em correr, ele não podia, ele caía no pasto, ele caiu umas 3, 4 vezes no pasto, porque ele já não tinha coordenação motora, né? Taxia ali sempre, ele estava cada vez pior, mas pelo menos ele descansou, foi tranquilo,
mas previnam os animais de vocês, tá bom? Essas são as informações que eu tenho para passar para vocês, mas a doença foi a bambeira equina, mieloencefalite protozoária equina, mais conhecida também como EPM, e queria deixar registrado para vocês e passar essa prevenção. Lembrando que eu vou deixar um link aqui para vocês lerem todo o artigo sobre o assunto, que é muito importante. Tem muitas coisas que eu deixei passar aqui, mas é bom vocês lerem lá, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, previnam o animal de vocês, vacinem, limpe coxo, guarde bem o alimento dos seus cavalos para não acontecer o mesmo que infelizmente aconteceu com esse cavalo. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!